Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. E essa aula é direcionada para vocês, estudantes do 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminézinho já está aqui pronto, apostos já caráter, com chapéu de palha e tudo, menino. E olha, eu quero saber de você. Tá pronto também? Tá pronta? Vamos embora para mais um momento de construção de conhecimentos, de aprendizagem, de reflexões, que a gente tá, nesse clima. Estamos pensando aí as nossas temáticas a partir do São João, que é um negócio danado de bom. Eu particularmente gosto muito, é uma das festas mais incríveis na minha opinião e é uma festa muito popular no nosso país, tradicionalíssima, não é? E então, vamos lá, juntos e juntas, refletir um pouco mais sobre São João e os conteúdos de Ciências da Natureza. Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é relação entre a dança e o nosso bem-estar. Qual a relação da dança com o nosso bem-estar, né? E aí a gente vai, claro, partir dos ritmos e dos gêneros musicais característicos, né, da festa junina, da nossa região do Nordeste, mas a gente vai partir deles e pensar de maneira mais ampla, mais geral, como se relaciona o nosso bem-estar e a dança, a musicalidade também, de forma mais ampla, de forma geral, ok? Mas você lembra o desafio da aula passada? Se você esteve conosco na aula passada, se você assistiu à aula passada, provavelmente você lembra e provavelmente você fez também o desafio, eu espero que tenha feito. O desafio foi: conta pra gente o que é que você mais gosta no São João. Eu deixei aí, né, a possibilidade de você fazer um vídeo, uma foto, né, fazer um texto, enfim, contando pra gente o que é que você mais gosta do São João. Se você gosta do São João, o que é que você mais curte? O que é que você fica assim, nossa, não vejo a hora de chegar ao São João para acontecer aquilo, para eu fazer aquilo? O que seria? Pode ter uma coisa, pode ter mais de uma coisa, né? Enfim, o desafio foi esse. Você fez, olha, façam os desafios. Como eu sempre lembro, né? Os desafios são extremamente importantes, são necessários. Talvez você olhe e pense assim, mas é tão simples isso aí que eu não vou nem fazer. Façam, tá? Porque os desafios, eles ajudam você a entender melhor o conteúdo, a relacionar melhor o conteúdo com o teu dia a dia, a entender melhor o que eu estou trazendo aqui nas aulas, o que a sua professora, o seu professor traz lá na sua escola. Então, façam os desafios. Mesmo aqueles que você olhar e fazer assim, nossa, não, muito difícil. Por isso chama desafio, né? Para que você realmente se desafie, para que você descubra que você pode fazer e além do que você pode fazer, né? Então, façam os desafios e sempre que fizerem, compartilhem com a gente no nosso Instagram, no @cepa, compartilha no Facebook, nas redes sociais que você tiver, né? Faz lá a tua atividade, compartilha e diz, olha, minha atividade aqui do programa Escola em Casa sobre tal assunto, vai lá. Deixa as pessoas verem você interagindo com a gente e deixa a gente ver também. Me dá o prazer, né, a toda a equipe de ver você fazendo as atividades. Deixa a gente se divertir e se alegrar vendo você realizando os desafios. Então, fica a dica aí, façam os desafios e lembrando, as aulas ficam gravadas, né, no nosso canal do YouTube. Então, se você, eu vi a aula, professor, vi lá o desafio, mas eu não fiz e agora eu não lembro mais como é. Vai lá, a aula está gravada, procura lá, Ciências da Natureza, o tema da aula, professor tal, e vai estar lá a aula para você relembrar o conteúdo. Eu assisti a aula, professor, gostei muito, mas eu esqueci de uma coisa, enfim, eu esqueci do que a gente viu na aula. Vai lá assistir a aula novamente, ok? Está lá disponível para que você veja sempre que quiser. Bom, o objetivo da aula de hoje é compreender como a prática da dança contribui para a saúde do nosso corpo e mente, né? Porque quando o nosso corpo e mente está bem, a gente tem o nosso bem-estar garantido, né? Então, para a gente estar bem, a gente precisa que o nosso corpo e a nossa mente estejam bem, né? Para que a gente tenha saúde de maneira mais geral, né? Para que a gente esteja com a saúde máximo da nossa saúde, a gente precisa que o nosso corpo e nossa mente estejam bem. Como a dança se relaciona com isso? A gente vai compreender um pouco, então, dessa questão. Bom, lembra do que a gente conversou na aula passada? Bem rapidinho, fazer um resgate do que a gente conversou na aula passada. A gente falou da origem do São João, né? A parte da história que conta
das festas pagãs em comemoração, em homenagem aos deuses da natureza, a abundância da terra, o plantio, a colheita. A Igreja Católica, então, como não consegue acabar com essas festividades que aconteciam já há séculos, que faziam parte das culturas na Europa, das diversas culturas na Europa, criou ali um momento, uma festa, uma comemoração análoga e escolheu São João, né, para ser o representante dessa festividade. E São João, muitos historiadores explicam, né, da possibilidade de esse nome ter vindo por conta do fato de João Batista ser quem batizou Jesus Cristo. Então a importância de João Batista para a religião católica fez com que ele fosse colocado na condição de santo e, portanto, se tornou também o grande nome aí da festa junina, né, do São João. A gente tem Santo Antônio e São Pedro, mas a festa mesmo que as pessoas comemoram é a festa de São João. A gente viu um pouco também da história da chegada, né, dessa comemoração aqui no Brasil, que veio com a colonização portuguesa. Então, quando os portugueses chegaram nas nossas terras, que ainda não se chamava Brasil, chegaram nas nossas terras e colonizaram, né, enfim, invadiram as nossas terras, eles trouxeram com eles a religião, a cultura de forma geral, seus hábitos e costumes para as pessoas que aqui estavam, para os indígenas, os povos também, né, que foram trazidos da África, também tiveram que se submeter a apreender elementos da cultura europeia. Enfim, com o tempo foi passando e o São João foi se ressignificando aqui no nosso país e se tornou, né, essa festa maravilhosa que muitos de nós, assim como eu, fica louco para que chegue logo, para poder viver e vivenciar, porque é uma festa muito bonita e muito bacana. Como eu já disse, né, a gente fez um breve resgate, e aí uma das coisas que a gente viu também foram os elementos, né, do São João, e um dos elementos foram os fogos de artifício, e foi o foco da nossa preocupação na aula passada, né? Cuidado com os fogos de artifício para evitar acidentes, para evitar queimaduras, né? A gente viu a classificação dos fogos, viu essa classificação de acordo com quem pode adquirir e manusear esses fogos. A gente viu, né, a composição desses fogos, que basicamente são compostos por pólvora, a pólvora que dá essa capacidade explosiva dos fogos de artifício, da maioria deles. Então, um pouco do que a gente viu na aula passada. Mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho da musicalidade do São João e como isso se relaciona com a nossa saúde, né? Vamos ver também um pouco da dança e vamos lá. Você sabe qual é o estilo mais tocado no São João? Claro que você sabe. É quase que impossível que a gente não pense automaticamente, né, no forró. Claro, o forró, que é esse estilo, né, que no começo era chamado de forró-bodó, que tem diversas histórias sobre o seu surgimento, a origem europeia, a relação com a cultura afrodescendente, né, o forró-bodó, que hoje em dia é só forró, mas algumas músicas ainda retratam como forró-bodó. A gente tem aí o Luiz Gonzaga como sendo um grande nome desse gênero musical, um grande responsável de levar esse gênero para o Brasil e para o mundo. Enfim, com certeza o forró é o grande estilo, né, o grande gênero, aliás, musical desse período. Bom, segundo algumas vertentes da história, né, o nome forró é derivado do termo forró-bodó, que significa confusão, arrastapé ou farra. Surgiu no século XIX em Pernambuco, onde eram realizados bailes populares. Essa é uma das explicações, né, para a origem do termo forró-bodó ou forró. A gente tem aí, o estilo é marcado pelo som da zabumba, triângulo e sanfona, que são esses três instrumentos aqui, característicos do forró. A zabumba, esse som mais grave, bum, 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 bum. A sanfona, né, que é aquele instrumento sonoro, lindo, maravilhoso, com um som incrível, né, que aí o tocador vai abrindo e fechando e apertando ali os acordes, as notas, é incrível. E o triângulo, que tem esse nome pelo formato triangular, né, que é aquele sonzinho fininho, que é incrível. E aí, esses três instrumentos já são suficientes para garantir a farra. É claro que com o passar do tempo foram surgindo estilos, né, variações, e hoje a gente tem o forró com diversas possibilidades e expressões. Mas o raiz, o pé de serra, a origem do forró, tem esses três instrumentos aí como básicos.
Desde 1940, quando Luiz Gonzaga, que esse cabra aí danado de bom, esse cabra arretado, pernambucano, que levou a nossa cultura para o Brasil e para o mundo, ele gravou, né, a música Forró de Mané Vito. Então é uma das primeiras músicas aí representativas do gênero do forró, que ficou conhecida no Brasil e no mundo, graças a esse cabra aí, Luiz Gonzaga. Tem o xote, o baião e o chachado, né? E o tradicional arrastapé. Esses são alguns dos mais conhecidos da história do forró. São alguns dos estilos, né, do forró mais conhecidos. O xote, o baião, o Luiz Gonzaga ficou conhecido como o rei do baião, né? Por levar sua musicalidade e proporcionar a dança de acordo com as características do baião. A gente tem o chachado, o arrastapé, enfim. Resumindo, né, para resumir essa parte, dançar é bom demais. Dançar é muito bom e quem dança, quem gosta de dançar, sabe do que eu estou falando. Dançar faz bem para a alma, faz bem para a mente e dançar é incrível. Mas espera aí, professor, será que dançar só é... O benefício da dança é só porque é divertido, a gente se diverte? É só isso que a dança tem a oferecer? Você acha que é só isso? Ou será que tem mais alguma coisa? Olha, tem muito mais coisas. O ato de dançar, por ser uma atividade física que movimenta o corpo, traz muitos benefícios para a nossa saúde. A gente vai ver um pouquinho desses benefícios, tá? Quais seriam esses benefícios? Bom, a dança é uma prática que existe há milênios e, por meio dela, você pode agregar efeitos positivos tanto para o corpo como para a mente. Que efeitos são esses, professor? Bom, a dança e o corpo. Quais são os efeitos para o nosso corpo que a dança promove? Melhora e corrige a postura. Quando a gente dança, a gente começa a criar uma consciência corporal melhor e, portanto, a gente vai criando noção de como manter postura. Para dançar, a gente precisa de postura, diversas posturas diferentes que ajudam a gente a manter o nosso corpo na posição que ele precisa estar, para a dança e para o dia a dia, né? Estimula o ganho de massa muscular, porque quando a gente dança, a gente está exercitando o corpo, tá? E dependendo do estilo musical, dependendo da intensidade, da frequência que você dança, isso está estimulando você a fortalecer os seus músculos, tá? Isso aliado a uma boa alimentação, a descanso, noites de sono bem dormidas, ajuda também nesse sentido. Consegue tonificar diversas partes do corpo, inclusive o abdômen e o core. Claro, quando você está dançando, né? Como eu já disse, você está ali, ó, aprendendo a desenvolver a respiração, você está em alguns momentos contraindo o seu corpo para poder realizar um movimento, então você está estimulando o seu corpo de maneira ampla, todo o seu corpo entra no movimento, entra no baile. Quanto mais intensa a atividade, quanto mais frequente for, melhor. Aumenta a mobilidade das articulações, ao mesmo tempo que tonifica. Então, realmente, quando a gente dança, a gente começa a desenvolver possibilidades com o corpo que a dança promove, que a dança permite. Às vezes, possibilidades que você nem sabia que tinha, né, que conseguia fazer. A dança vai te ajudando a melhorar teu condicionamento e também, ó, a ajudar o teu corpo a se tornar mais flexível, você conseguir fazer movimentos que antes você não fazia antes de dançar. E, ao mesmo tempo que ajuda a tonificar, ou seja, dar mais firmeza aos seus músculos. Ajuda, inclusive, a você se desenvolver e a envelhecer com mais saúde, com mais qualidade, a retardar os efeitos do envelhecimento. Melhora o controle cardiorrespiratório. Quando a gente dança, a gente desenvolve uma resistência maior. Ajuda o nosso coração a bombear melhor o sangue para o nosso corpo e a gente consegue, então, criar uma consciência cardiorrespiratória, inclusive, melhor. Ou seja, é bom para o nosso coração, é bom para o nosso pulmão, é bom para o nosso corpo dançar. Não só dançar, né? Fazer atividades físicas como um todo. Traz mais consciência corporal para o praticante, eu já falei, melhora o condicionamento físico, como eu já disse também, e ajuda a regular a produção de diversas substâncias, diversos hormônios no nosso corpo. Então, quando a gente dança, a gente desestressa, a gente se sente mais aliviado, mais feliz, a gente se envolve no movimento, a gente só se preocupa em dançar, então a gente esquece os problemas, e quando a gente faz isso, a gente ajuda o nosso cérebro, o nosso corpo a relaxar, a desacelerar, a se sentir bem. Então, quanto mais a gente tem momentos de prazer, de diversão, de descontração, melhor para a saúde do nosso corpo e da nossa mente. A dança e a mente, então, já que a gente está falando sobre isso. Muitas pessoas não sabem, mas também existem vários benefícios da dança em relação à mente. Isso porque ela estimula diretamente, né, diversas regiões do nosso cérebro. Ajuda a surgir, a liberar substâncias positivas, ajuda a gente a se sentir melhor. Por quê? Bom,
De acordo com o Jomar de Souza, que é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício, pesquisas mostraram que dançar de forma regular pode aumentar em 15% a quantidade de células no nosso cérebro. E quanto mais células no nosso cérebro, significa que mais possibilidades de memorizar e de aprender a gente tem. Então, olha a importância da dança para a saúde da nossa mente também, para a nossa aprendizagem. Dançar ajuda você a aprender melhor, porque estimula teu cérebro, estimula as células, os neurônios do nosso cérebro a entrarem numa atividade cada vez melhor e mais intensa. Bom, vamos ver então aí diretamente alguns desses benefícios. Aumenta a liberação de neurotransmissores responsáveis pelas sensações de prazer e felicidade, fazendo com que você tenha mais bem-estar. Quando a gente dança, a gente libera no nosso corpo substâncias que fazem a gente se sentir bem, se sentir feliz, se sentir para cima, alegre. Quanto mais você faz isso, melhor. Ajuda a reduzir o índice de estresse no nosso corpo, Claro, quando você dança e se sente bem, você diminui o estresse. Então, você pode até estar com algum problema, mas quando você vai lá dançar, vai ter a sua atividade física, você esquece e o teu corpo relaxa, desacelera. Isso ajuda você a pensar melhor sobre aquele problema, pensar melhor em como resolvê-lo. Auxilia no tratamento de doenças como ansiedade e depressão, que são duas doenças muito sérias do nosso tempo, inclusive, e a dança ajuda as pessoas a desacelerarem essas preocupações, ajuda as pessoas a encararem melhor a sua vida, o seu dia a dia, porque exatamente ajuda a desestressar. É um excelente exercício de autoconhecimento e autocontrole. Pois é, porque quando a gente dança, como eu disse anteriormente, a gente conhece movimentos do corpo que a gente não sabia que fazia, a gente consegue criar uma consciência corporal melhor, então a gente consegue controlar melhor o nosso corpo e a gente vai desenvolvendo habilidades com o nosso corpo que vão ser importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Permite um aumento da interação social, dançar sozinho, entre pessoas, ou dançar com alguém, com um par, em situações de interação social, como por exemplo, num clube de dança, numa festa, num baile, enfim, ajuda na interação social, a sua relação com as outras pessoas. Ajuda a trabalhar a consciência corporal, como eu já disse, e ajuda a desenvolver o controle emocional, porque quando você dança, você vai ativar regiões do teu cérebro, você vai liberar substâncias no teu corpo que te ajudam a controlar melhor, porque quanto mais você se sente bem, quanto mais você se sente relaxado, melhor você vai encarar situações do dia a dia e você vai desenvolver uma consciência emocional melhor, ou seja, você vai aprender a lidar melhor com suas emoções, com seus sentimentos. Olha quantas coisas boas a dança pode trazer. Mas não é só a dança, são as atividades físicas de forma geral que ajudam nessas questões e em tantas outras. Mas a dança em especial, ela tem esse poder de te ajudar com essas questões e tantas outras. Então dançar é muito bom, dançar é necessário. E aí, gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Se você não dança, nunca dançou, que tal tentar começar a aprender algum gênero musical, alguma dança, enfim. Como vocês viram, tem diversos benefícios, além de ajudar no foco, na concentração, na atenção e na memória. A música, a dança, exercitar a dança ajuda você em tudo isso. E memória, a gente só aprende porque a gente tem memória, então é extremamente importante para a escola, por exemplo, dançar ajuda você a aprender melhor. Ajuda você com o seu foco, com a sua concentração, e sem atenção, sem consideração, é difícil a gente aprender os assuntos da escola, por exemplo, Então vejam quantas coisas incríveis que a dança pode proporcionar. Só o forró, professor? Claro que não, qualquer dança. Mas no São João a gente tem aí a desculpa perfeita para começar a aprender a dançar e a colher os frutos e os benefícios da dança para a nossa saúde. Para a saúde do nosso corpo e para a saúde da nossa mente também e para a saúde das nossas relações com as pessoas. Então, o desafio de hoje para a gente entrar no clima junino, procure o nome de 2 bandas de forró e pesquise de onde veio o nome dessas bandas. Você já deve ter ouvido falar, visto diversas bandas de forró diferentes e muitas delas têm nomes muito engraçados, diferentes. Que tal pesquisar um pouquinho sobre a origem desses nomes? Por que será que botaram o nome dessa banda, dessas 2 bandas? Pesquisa, faz uma lista, faz um vídeo curto e compartilha com a gente, por favor. Um pedido junino, menino, menina, compartilha com a gente, deixa a gente ver, deixa a gente se divertir, se alegrar, vendo você fazer a atividade, fazer o desafio. Combinado? Espero que tenham gostado da aula. Viva São João e até a próxima aula. Tchau, tchau!